Obrigada, PC. Boa noite a todos, os irmãos encarnados e os desencarnados também. Muita paz em nossos corações, que possamos, nesse momento, dilatar um pouco a nossa visão espiritual para a serenidade, para a calma interior, para a paz, porque os dias estão muito difíceis. Mas é nos dias difíceis, é na dificuldade que nós temos a chance de melhorarmos a nós mesmos e as pessoas que estiverem à nossa volta. Meus amigos, a nossa fala, nós vamos começá-la com alguns versos de um grande escritor e místico indiano chamado Rabindranath Tagore. Eu tenho uma dificuldade com Rabindranath Tagore, desde que eu ouvia as mensagens que ele enviava através da mediunidade do nosso irmão, do nosso querido amigo Ariston, que partiu no ano passado. Então, esse místico indiano, Tagore, ele é um escritor, e em 1913, ele é Prêmio Nobel de Literatura por uma obra que foi inspirada pela dor de perder a sua esposa e 2 filhos. Isso entre os anos de 1902 e 1912. Mas ele escreveu uma obra chamada Oferenda Poética. É uma obra com a poesia, os seus versos são tão profundos, porque uma das características desse grande escritor indiano, desse pensador, desse místico, é exatamente por ele ter uma capacidade de escrever versos musicais. Ele esteve por 2 vezes na Inglaterra e ali ele teve contato tanto com a literatura quanto com a música da Europa. Então ele enriqueceu-se mais e fez desse conhecimento, dessa riqueza, ele colocou nos seus versos, fazendo uma ligação entre as culturas indiana e as culturas ocidentais. Então, ele é Prêmio Nobel em Literatura no ano de 1913. Ele desencarnou no ano de 1941. Ele que nasceu em 1861, desencarnou em 1941. Ele é de Calcutá, na Índia. Vejamos. O que nós trazemos do Tagore hoje é para dar início à nossa reflexão sobre a coragem da fé. Então, observemos o que é que Tagore diz. Cintilante é a água na bacia, escura é a água no oceano. A pequena verdade tem palavras que são claras. A grande verdade tem grande silêncio. Amigos, quando eu li esses versos de Rabindranath Tagore, eu associei aquele momento do julgamento de Jesus,
quando ele era questionado por Pôncio Pilatos. Teve um momento em que Jesus disse, respondendo a Pilatos, quem ama a verdade, ouve a minha voz. Ao que Pilatos não entendeu nada e perguntou para Jesus, o que é a verdade? E a resposta do Cristo foi o grande silêncio que ele fez. Numa outra passagem, esse fica naquela passagem lá de Mateus, que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, trata do poder da fé. É aquele acontecimento em que chega um pai de família, é aflito, agoniado, ele ouvira falar de Jesus e foi até ele buscar um socorro para o seu filho, que em alguns momentos se atirava na água, outras vezes se atirava no fogo, e não havia quem trouxesse um paliativo, trouxesse uma resposta. Inclusive os discípulos, os apóstolos de Jesus, não tinham conseguido trazer a cura para aquele menino. E Jesus, naquele momento, diz, até quando estarei convosco? Trazei-me aqui este menino. E o pai levou aquela criança, que estava na linguagem antiga, e ainda na nossa linguagem, a gente muitas vezes diz, fulano está possuído. Então, ele estava num grande processo obsessivo. E pela autoridade moral, Jesus simplesmente impôs as suas mãos sobre aquele jovenzinho, e lá nas palavras do Evangelho diz que ele expulsou o demônio, o que equivale a dizer que é um espírito sofredor. Então, meus amigos, os apóstolos chamaram Jesus à parte, o menino ficou são imediatamente, e o pai, feliz e contente, levou o seu filho para casa. Quem de nós pode fazer um fenômeno desse? Os apóstolos foram até Jesus e em segredo lhe disseram, mestre, por que nós, mesmo evocando a presença de Deus, não podemos fazer com que esse demônio se afastasse? Jesus então diz aquela célebre máxima, não conseguistes pela vossa incredulidade. Porque se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis para aquela montanha, sai daqui e vai para acolá. No sentido de movimentar as coisas, no sentido de tirar os embaraços do caminho. Amigos, se os apóstolos de Jesus não lograram êxito em um fenômeno desobsessivo, como podemos nós afirmar que somos capazes de alguma coisa? É bem verdade que a fé, nós temos que ter a fé em Deus e a fé em nós mesmos, porque somos filhos de Deus. Porém, quando Jesus recomendou para os apóstolos que se eles tivessem fé, mesmo sendo quase microscópica, eles seriam capazes daquilo e de muito mais coisas. Ele está fazendo uma referência à moral do médium. É necessário a nossa própria superação para podermos, em nome da fé, e esse capítulo 19, essa lição tem o título Poder da Fé. Agora, nós vamos entrar
na nossa de hoje, que trata da coragem da fé. A coragem da fé está posto lá em Mateus, no capítulo 10, os versículos de 32 e 33. Nós vamos fazer essa leitura, porque é muito interessante nós observarmos como Mateus escreve acerca do que Jesus falou. Aquele que não confessar e me reconhecer, que não me confessar e reconhecer, e me reconhecer diante dos homens, eu também. Me desculpem, meus amigos, não é bem isso. Está aqui. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Tem uma outra passagem de Lucas que é similar a essa. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Meus amigos, o que é que Kardec fala sobre essa questão? É o item 15, e Kardec diz: a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, quer dizer, aqui não é questão de gênero, homem, mulher, entre a humanidade. Essa coragem de você dizer o que você pensa, naturalmente, é tida em grande conta, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos. Kardec fala isso dizendo aos quais, quando nós emitimos as nossas opiniões, que são justas, ou nós assim achamos que são justas, porque é aquilo que a nossa consciência dita. E quanto ao Evangelho, quando Jesus fala sobre essa questão, é porque ele, Jesus, sabia o que os seus seguidores, os seus apóstolos, os seus discípulos, daquele momento e dos momentos seguintes, haveriam de pagar com a própria vida. Então, essa coragem da fé. Nós vamos ver exemplos dessa coragem da fé. Nós vamos ver ali, quem já leu aquela obra de Emmanuel, Paulo e Estevão. Nós vamos ver que antes de ser Paulo, antes de Paulo, era Saulo de Tarso, o doutor da lei, aquele homem que conhecia a fundo o judaísmo, que defendia com unhas e dentes a lei de Moisés. E ele ouviu, quando convidado, um jovem na Casa do Caminho, como doutor da lei, aquele jovem chamado Estevão, quando falou sobre o novo, que era, na verdade, um jovem galileu, que não vinha em nada destruir o que havia de belo e de santo no judaísmo. Mas este Messias, ele trazia algo mais. Ele não estava ali para falar do olho por olho e do dente por dente. Ele falava da mansuetude.
Ele pregava o perdão, o amor ao próximo, a tolerância, a benevolência. E Estevão, ao final daquela reunião, ele fez curas. E Saulo de Tarso, doutor da lei, ele ficou num estado de excitação raivosa, que quem já leu a obra conhece ali o estado que ele ficou. Ele fez perguntas, ele questionou, mas aquele jovem não entrou em nenhuma contenda, em nenhuma discussão, em nenhuma polêmica. Ele só disse que era Jesus, o mestre Galileu, o Nazareno, aquele que havia morrido numa cruz entre dois ladrões. Por isso, Estevão foi levado mais tarde ao Sinédrio e convocado todos os doutores da lei, e Paulo ali fez as suas arguições, e em nenhum momento ele ficou revoltado, em nenhum momento ele perdeu a paz, a serenidade, havia um brilho diferente no seu olhar, porque era a hora do seu testemunho. Em nenhum momento ele teve receios. Foi aprisionado e morto a pedradas, porque morrer naquele tempo, condenado à morte, era motivo para júbilos, era motivo para festas, era uma solenidade. E Pedro vai dar o seu testemunho antes de Pedro, porque Pedro também estava preso, e Gamaliel intercedeu e ele retornou para cuidar da casa do caminho. E somente Tiago, que no momento que Pedro foi preso, todos eles eram para ser presos, mas Tiago estava de joelhos recitando as passagens dos textos do Velho Testamento. Então ele ficou daquela forma, até mesmo foi providencial, porque ele continuou cuidando dos idosos, das crianças, de todos os extropiados que se juntavam na Casa do Caminho, em Jerusalém. Mas o próprio Saulo de Tarso, indo no rumo a Damasco, ele já havia decretado muita morte e estava indo atrás de Ananias, que era já um senhor bastante idoso, um cristão venerando, e ele estava indo a Damasco para finalmente, dali então, começar uma perseguição em massa, porque essa perseguição em Jerusalém, nos arredores, já estava acontecendo desde a morte de Estevão. E ali em meio, no começo daquela viagem, na sua montaria, junto com mais 2 ou 3 pessoas que o acompanhavam, ele viu-se a recordar da sua juventude, dos fatos mais importantes, da sua ascensão no Sinédrio, e pensando naquele Estevão que havia sido o empecilho para o seu casamento com a jovem Abigail, que na verdade era irmã de Estevão, só que Estevão havia mudado de nome porque ele havia conhecido Jesus, tinha recebido a sua liberdade, e para não implicar o romano que o havia libertado, mudou de nome. E Abigail presenciou esse fato. Então,
Saulo fazia naquele momento todo tipo de ilação, de pensamentos, o porquê dessa perseguição, desse crucificado na vida dele. Então, meus amigos, naquele momento ali, sol a pino de meio-dia, ele vê um clarão à sua frente, mas era um clarão tão intenso, e uma figura sai de dentro desse clarão, e era Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, Saulo, Saulo, por que me percebes? Em segundos, Saulo de Tarso faz uma viagem bem profunda no seu íntimo e resolve, isso é a coragem da fé. E diz, Senhor, o que queres que eu faça? Ele caiu da montaria. Quando ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Aqueles que o acompanhavam estavam ali para dar um suporte, o que é que o doutor tem, o que é que o doutor tem, e ele havia ficado cego. E ele recebe as orientações de Jesus, que seguisse para Damasco, continuasse a viagem. 2 voltaram para Jerusalém e um deles acompanhou Saulo de Tarso até a casa de um amigo de infância que estava aguardando. Só que quando ele chegou lá, certamente, quando aquele servo falou o que tinha acontecido no caminho, ele não recebeu. Só que Saulo estava ali, tinha se aproximado e tinha ouvido a resposta do amigo. E ele, então, disse, olha, o senhor não está no momento. Ele disse, eu ouvi. E ele foi até uma pousada, transformado totalmente, digamos assim, porque antes a arrogância e a violência foram substituídas pela calma, pela serenidade, por uma força diferente. Dispensou aquele servo e ele ficou naquela pensão. E algum tempo depois, uns 3 dias depois, aparece até ele Ananias, aquele senhor cristão, caridoso, generoso, e diz, eu vim aqui porque o mestre me recomendou que te devolvesse a visão. E fez aquela prece, impôs as mãos sobre a cabeça de Saulo de Tarso. E ele sentiu como se dos seus olhos descessem, fossem tiradas escamas. Meus amigos, eis aí aquele que tem fé, aquele que tem mérito, aquele que aprendeu a renunciar. Ananias, em nome de Jesus, mas sobretudo pelos poderes do Mestre Divino, do médico de almas, do terapeuta da humanidade que é Jesus, ele devolveu a visão a Saulo de Tarso. Imaginemos nós aquele homem truculento de antes, arrogante, porque era um homem sábio de letras, era um homem de poderes da fala, de recursos, de retórica. E ele se viu ali de joelhos a beijar os pés de Ananias e ele pediu, por favor, meu irmão, levante-se. E Saulo, então, recuperada a sua visão, participa naquela noite mesmo, na casa de Ananias, de um culto do evangelho no lar.
onde ele se enterneceu, seu coração tocado de esperança, porque ele sabia que estava defendendo, combatendo, lutando uma luta que não havia razão de ser. Jesus não veio destruir nenhuma lei. Jesus veio exatamente para dar cumprimento à lei de Deus. Observemos que a lei de Deus, ela foi promulgada no Monte Sinai por Moisés em 10 mandamentos. Naturalmente que Moisés, sob a inspiração maior, ele legislou, ele estava à frente de um povo que estava sob o domínio dos egípcios, uma nação de múltiplos deuses, e ele levou-os à Palestina, e nessa trajetória levou 40 anos. E antes disso, Deus, então, ele escreveu ali nas tábuas da lei, os 10 mandamentos. Saulo vai ao encontro de Gamaliel, e Gamaliel lhe dá os escritos, o Evangelho segundo Mateus, ofertado por Pedro, e Gamaliel, muito feliz, diz para ele: meu filho doravante, aqui na minha família eu sou tido à conta de um louco pacífico que não faz mal a ninguém. Mas a minha missão está sendo cumprida e você terá a sua. Seria bom você se isolar um pouco? E aqui estão os escritos dos evangelhos de Nosso Senhor, através de Mateus, que me foram ofertados por Pedro. E Saulo, ajudado por Gamaliel, o seu irmão, tinha uma caravana e mantinha postos de tecelagem. E como Saulo era um exímio tecelão, ele então foi para o deserto. E por lá ficou por 3 anos. E a trajetória, que mais tarde ele deixa de ser Saulo e troca o seu nome, já requerendo a cidadania romana, quando ele se apresenta para Pedro, também não o receberam. Porque imaginemos a coragem deste homem, porque ele não ficou bem, nem com seus pares, os doutores da lei, que o julgaram a conta de louco. Já nos primeiros momentos, aquele amigo em Damasco já não o recebeu, porque ouviu histórias a respeito daquele doutor da lei, que cumpria rigidamente o judaísmo, com penas de morte, com punições terríveis, e havia enlouquecido. Então, ele se apresenta também na Casa do Caminho, já de um jeito simples, humilde, depois dos 3 anos de isolamento, estudando o Evangelho de Jesus, os Evangelhos de Mateus. Aqueles pergaminhos eram tidos ali, ele já sabia de cor, já havia feito várias cópias, oferecido para as pessoas, as quais, em ouvindo, porque Paulo ele lia, ele falava sobre o Evangelho com aquela serenidade de Estevão e com uma energia que ele colocava a mais. Então, amigos, a coragem da fé é pela transformação moral, espiritual, não é de palavra, não é de violência, porque quando a fé é pequena, quando a fé é vacilante, a pessoa passa para a agressividade. Faz-se dominar ou dominador
pelo império da arrogância. Aqui eu mando e tem que me obedecer. E não é assim. Então, Kardec vai falar ali que realmente a coragem de você professar as suas ideias, e Jesus falava isso, que era necessário aquele que confessasse, aquele que o aceitasse, que aceitasse a sua palavra diante dos homens. Era para ser algo em definitivo, porque aquele que o renegasse também seria renegado. Ele tinha que falar dessa forma, porque era um povo ainda muito duro, muito inculto, muito ignorante. Olha, nós estamos aqui na era cristã no ano de 2021, porque Jesus é o marco da nova era. É o ano 1, o ano do nascimento, pelo menos aqui no Ocidente é assim. Então, todos os registros catalogados de achados arqueológicos, eles são datados antes e depois de Cristo. Mesmo aqueles que não acreditam nele, mas os registros históricos da nossa história, do planeta Terra, dando veracidade que Jesus é o guia e o modelo da humanidade. E ele sabia que, doravante, as pessoas que se afirmassem cristãs seriam perseguidas. Nós vemos um caso de Joana de Cusa, uma senhora da alta sociedade, que se converte ao cristianismo, e ela não foi poupada. Ela foi levada presa e amarrada ao poste do sacrifício, aquele poste sendo untado de azeite para depois ser ateado fogo, com o seu filho ao lado, dizia: mãe, abjura, renega esse Jesus. Não posso, meu filho, não posso. E eis o testemunho de Joana de Cusa. E de todos eles, de Pedro, porque a todos eles, a todos aqueles que se diziam cristãos, eles davam uma grande oportunidade, como sendo os facilitadores da liberdade. Olha, a gente te concede a liberdade se você renegar esse Cristo. E aqueles cuja fé vacilavam, que pensavam nos familiares, nos filhos pequenos, sim, diziam: não, isso aí foi um equívoco. Mas depois a pessoa não ficava bem. E nós, os espíritas do momento? O espiritismo, meus irmãos, é Jesus de novo conosco. Nós somos espíritas. Estamos aqui falando, fazendo uma preleção sobre o Evangelho de Jesus. Nós estamos vendo uma movimentação meio estranha nos dias de hoje. Nós estamos vendo uma evocação de espíritas, amigos nossos, que falam mais na Bíblia do que no Evangelho, do que em Kardec. A Bíblia é um livro sagrado, é um compêndio de livros especiais, Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas dá-se uma ênfase prioritária ao Velho Testamento. Mas isso havia de acontecer mesmo, porque cabe ao espírita repensar. Porque não cabe a nós, espíritas, sermos seguidores da violência, da mentira, da crueldade, dos preconceitos. Jesus andou com os excluídos.
é a coragem da fé. É o momento que nós estamos tendo, meus amigos, de mostrarmos que somos cristãos. E o cristão verdadeiro é aquele que prima pela paz interior. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Já falamos isso aqui de outras vezes. O livro dos médiuns, onde trata dos médiuns, está colocado toda pessoa que sente, num grau qualquer, a presença dos espíritos, não precisa ser uma mediunidade ostensiva. É um arrepio, é algo diferenciado, é um aroma, é sentir a presença de alguém, sonhar, ter pressentimentos. Isso é uma faculdade chamada mediunidade. A doutrina espírita foi codificada no dia 18 de abril de 1857, exatamente pelo lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Depois, a seguir, antes de ser publicado o segundo livro, veio uma segunda parte. A segunda parte, O Livro dos Espíritos, tem 4 partes. A segunda parte trata da vida espírita, que são mais de 500 questionamentos. É um livro de perguntas e respostas. É a obra filosófico-científica, ou melhor, é a obra filosófica da doutrina espírita, onde as perguntas são feitas e os espíritos respondem. São 1018 questões, 1019, e algumas desdobradas, onde uma pergunta passa para outra pergunta. Amigos espíritas que somos, cabe a cada um de nós, porque no item 16 está colocado lá por Kardec: os adeptos do espiritismo são os cristãos da atualidade. Então, Kardec colocou ali e lembramos de Bezerra de Menezes. O espírita, o cristão do momento, não tem mais a perseguição para ser crucificado, para ser queimado vivo, embora pela intolerância religiosa, tem registros, sim, de outras religiões, centros de Umbanda estarem sendo ateados fogo, sendo pessoas perseguidas pelos preconceitos, fazendo uma verdadeira exclusão. Jesus não veio para excluir ninguém. Então, falávamos da mediunidade, e a mediunidade com Jesus há que ser uma fonte cristalina, onde os espíritos possam comunicar de acordo com a nossa capacidade em receber esse comunicado. Através da Neiva, os recados, não temos a competência, não temos certamente a moralidade avançada para recebermos obras de psicografias famosas, de gente famosa, de espíritos superiores. Porém, os espíritos trabalhadores que se sentam, eu digo, quem senta sou eu, mas os espíritos muitas vezes se sentam ao meu lado para trabalharem com a pintura, com pastéis, com tintas, para enviar uma mensagem para quem está desesperado, sem ar no hospital, para quem está com câncer, com depressão. E ao final eles pedem que coloquemos
embora não estejamos de corpo presente na casa de Sebastião Marte, no Centro Espírita Sebastião O Marte, aqui existe esse lugarzinho onde estamos, que é consagrado às atividades que fazíamos antigamente no ambiente físico do Centro Espírita Sebastião Marte. Estamos fazendo agora neste lugar que está magnetizado para esse mistério, que é receber esses trabalhos. As pinturas de gaze, porque como o momento presente exige isso, então, de acordo com a nossa faculdade, nós vamos recebendo os recados que são possíveis a espiritualidade passar. Não é o que a Neiva pensa, é o que os espíritos necessitam de enviar para alguém que está muito dolorido, dores da alma, tristes, preocupados. Mas a verdade é que o momento, o adepto do espiritismo cristão novo agora, da atualidade, ainda dentro de nós somos sacrificados pelo egoísmo, que é uma verdadeira fogueira. Ainda existe as feras da tirania, do preconceito, da exclusão, de acharmos que somos melhores do que os outros. E aí queremos ir revidar as coisas, e não é assim. Nós temos que ter calma, serenidade, paciência. Tem muita pintura que está sendo retratada, a natureza, montanhas, morros, cascatas, flores, é o tempo inteiro. É a Terra, é o planeta Terra, esse bendito planeta que nos acolhe. Esta lição da noite, a coragem da fé, faz parte do 24º, do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não se deve colocar a candeia embaixo do alqueire. Quer dizer, a luz é para ser mostrada, é para clarear a nossa volta. Amigos, tenhamos a coragem de sermos pessoas pacificadas, porque quem anda com Jesus não dá certo, não combina, é água e óleo. Jesus conviveu com os excluídos, por isso ele disse: eu vim para servir. E nós outros? Nós precisamos estar a serviço do Cristo de Deus. Certamente, se Jesus, as pessoas esperam que Jesus volte. Aí lembramos do Divaldo, quando certa feita disse que o doutor Bezerra de Menezes disse para ele: mas espera, Jesus não pode voltar porque ele nunca se apartou de nós. Ele continua conosco. Nós queremos o quê? Sinais de trombetas no céu, que o céu se abra, se rasgue, e venha então as labaredas separando os justos dos injustos? É bem verdade que estamos atravessando, estamos na grande transição. É a hora da separação do joio e do trigo. Não significa necessariamente que quem está morrendo é joio. Quando nós reencarnamos aqui no planeta Terra, nós já estamos com a data marcada para o retorno ao mundo espiritual, que é o lugar de verdade, é a nossa casa de verdade, é o mundo espiritual. Estamos aqui todos de passagem. Por mais que vivamos 100 anos, 113, não importa.
Estamos todos de passagem. E cuidemos de fato, seguir Jesus. Porque a coragem da fé devemos nós, os espíritas, demonstrarmos. Já não temos mais a morte do físico, pelo menos por enquanto. Porque tem uns cristãos por aí que não falam a língua do Cristo. Falam em matança, em vingança, em quem é contra é para ser preso, é para ser açoitado, desrespeitado. Amigos, cuidemos de nós mesmos. Disse Jesus, cuidai do corpo e do espírito. Orai e vigiai. Então, não somos porque somos espíritas. Recordo-me de que ainda no ano passado, enquanto estávamos arrumando os materiais, eu perguntava para o nosso querido amigo Antônio Francisco Lisboa, o que é que o senhor acha daquela frase de que cada povo tem o governo que merece? E ele, assim, com um meio sorriso, me disse, minha filha, olha, num país como o nosso, e ele diz como o nosso, o Brasil, qualquer país que escolha os seus representantes através do voto, melhor seria dizer, cada povo, o nosso povo, como é o caso, a escolha não é pelo voto, cada povo tem um governo que elege. Então, amigos, a coerência, a paz, a calma, a harmonia, o cuidado, porque disse Jesus, orai e vigiai. Muitas vezes a gente ora muito, ora o dia inteiro. Vigilância que é bom, zero. Oremos, vigiemos, cuidemos uns dos outros, atendamos às pessoas conforme a necessidade delas e conforme as nossas possibilidades, porque todos nós podemos orar uns pelos outros. Oremos uns pelos outros. Desejemos o melhor, exatamente para aqueles que sabemos que nos querem o mal. São ensinamentos de Jesus. Porque a caridade, segundo Jesus, Kardec perguntou ao Espírito da Verdade. Qual o conceito de caridade, segundo entendia Jesus? E a resposta é benevolência para com todos, compreensão, tolerância, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então, com esse conceito de caridade, com esse conceito de fé do tamanho de um grão de mostarda, que procuremos trabalhar para alcançarmos esse grão de mostarda de fé e avançar, meus irmãos. Porque as fogueiras, as feras odientas que tiravam a vida dos cristãos, elas transferiram de lugar, estão cá dentro de cada um de nós. Chama-se egoísmo, orgulho, vaidade, ganância, truculência, violência. Pacifiquemo-nos com Jesus. Muita paz, que Deus nos abençoe a todos. Gratidão, Neiva. Realmente, o verbo, né, as palavras nos instruíram assim, no coração, né? Eu me lembrava, Neiva, você comentando aí, de Maria Madalena. Tem um texto que eu agora não vou conseguir dizer o livro, nem lembrar, mas porque ficou uma imagem muito interessante para mim, essa imagem mental, porque no texto narra, né, que Maria Madalena foi, depois do Cristo foi crucificado, ela foi
dar suporte lá aos leprosos, né? E ela passou um grande tempo lá. E chegou um momento em que ela vai e diz assim: nós, os leprosos, né? Ela estava com lepra. E assim, a gente fica imaginando essa coragem, né? Que nos nossos dias, por exemplo, até você citou que a questão de desencarnar não é uma questão do que a pessoa é ruim, não, né? É o processo natural da vida, esse intercâmbio de estar aqui e outro dia estar no plano espiritual. E Maria Madalena me trouxe muito essa memória quando você tocou nesse assunto, né? Dessa coragem, né? Viver ali e saber que em qualquer momento ela poderia, naquela época, né, ser contaminada. E ela diz lá, e ela diz, e o texto narra que ela fala com alegria, né? Fala com amor, nós, os leprosos, né? Então você falando aí dessa questão me remeteu a essa imagem desse texto, né? Gratidão, gratidão.